Tem um conceito que é chamado de contratransferência e ele é usado muito nas terapias, nas psicoterapias, né, especialmente, mas ele é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também na leitura de tarô, qualquer outro atendimento espiritual, inclusive aqueles, tá? Essa é a minha visão, é o meu ponto de vista, em que o guia comunica através do meu corpo aquilo que, enfim, o consulente precisa ouvir, né? Então, que exista, qualquer dinâmica de diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante ter em mente para a gente conseguir filtrar o que diz respeito a mim e o que é opinião do outro, que tem a ver com as referências e com a história dele, né? Com o repertório de vida daquela pessoa, mesmo quando ela está incorporada, mesmo quando ela está canalizando ali ou fazendo a interpretação das cartas, tá? Independente se é uma taróloga que tem uma pegada mais espiritual, né? Que, enfim, acredita que está fazendo, que não está ali traduzindo o símbolo sozinha, mas está acompanhada de algum guia, ou se é uma taróloga que é pura e simplesmente simbólica, né? Aí vai da crença de cada um, eu não acho que dá para separar as coisas, mas essa dinâmica da contratransferência, ela tem que ser dita, né? Porque quem nunca, né, passou por uma experiência em que a pessoa se aproveita daquele poder, isso é abuso de poder, né? Ela tem o poder do quê? De comunicar através das cartas. Por quê? Porque ela sabe ler, você não. Você está esperando ela te falar o que ela vê. Então, você está vulnerável nesse lugar, certo? E se é uma pessoa que a gente conhece, que a gente já tem uma intimidade, que ela nos afeta, né? Se é uma pessoa, geralmente é amizade. Aí lê pra mim, tira uma carta, aí você tá ligada que a vida da sua amiga tá uma bosta, que ela tá fazendo escolhas zoadas, aí você peça aí umas cartas lá, e você começa a descascar. Eu faço isso às vezes. Mas tem que ter consciência de que isso não é ético, né? Por isso que eu evito ler para as pessoas que eu conheço, mas pode acontecer da gente ter uma cliente fixa, né? Uma consulente que passa com frequência e você conhece a história dela, você sabe a narrativa dela. Aí você já tem uma opinião formada, sabe? Então, isso vai acabar direcionando a leitura. Então, tanto a taróloga quanto a consulente tem que ter consciência desse processo. A taróloga, primeiro, para ela entender que ela não pode colocar a visão de mundo dela, ou pelo menos para ela identificar que ela está fazendo isso. Pelo menos para ela ter consciência, porque, de novo, tudo é projeção, não existe não julgamento. A gente pode não expressar esse julgamento, mas ele existe, tá? Então, assim, a taróloga tem que saber que isso existe. O oraculista, a pessoa que está fazendo a tradução, inclusive, né, isso serve para outras ferramentas oraculares, como eu já mencionei, dei alguns exemplos, e para a pessoa entender o que motiva ela a falar tal coisa, né? Aconteceu, eu acho que já mencionei em algum vídeo, que aconteceu comigo, deu uma pessoa que trabalhava comigo ler para minhas cartas e falar um monte de coisa que, mano, não tinha nada a ver. Até tinha a ver, só que ela comunicou de uma maneira muito zoada, muito mal educada, muito despreparada, né? Então você percebe que ela ela se aproveita de uma oportunidade para falar, para comunicar uma coisa que na verdade ela já estava querendo. Porque os arcanos do tarô, né, aí falando especificamente dessa ferramenta oracular, eles são extremamente profundos, eles são complexos. Então, eu tenho muitas possibilidades de interpretação e a gente já falou sobre isso, né? No último vídeo mais recente do que esse, cabe um mundo numa carta. Eu posso ficar filosofando sobre aquela carta há muito tempo, porque a natureza do símbolo me permite, né? Ela é para ampliação, para expansão e não para limitação. Aí, quando a gente começa a tirar mais cartas,
a gente começa a ter uma narrativa, uma história começa a ser desenhada. Mesmo assim, não é uma narrativa só. O tarô, ele apresenta possibilidades. Então, é mais raro, ou a gente precisa de mais tempo, ou mais ferramentas, mais cartas, enfim, confirmações para definir, não, é isso, especificamente isso, né? Ou dependendo da pergunta também. Mas eu posso, então, já que o símbolo permite, eu também tenho que tomar cuidado com isso. E a consulente, ela precisa ter essa consciência para que ela faça, primeiro, a escolha da taróloga, que tem, sabe que esse é um processo natural e vai ter uma atenção dedicada para isso. E depois, para ela ter o critério de entender o que é real, né? O que se encaixa, o que é projeção da taróloga, o que é um abuso do poder, né? E às vezes é inconsciente, né? As pessoas não se atentam para isso. Na verdade, na maioria das vezes, isso eu nunca vi nenhum tarólogo, na verdade, falando sobre isso. Eu trago essa reflexão desde 2021, porque me aconteceu e eu identifiquei. E aí eu resolvi trazer também para essa prática terapêutica, que não deixa de ser, né? Enfim. Então, é separar o milho bom do milho mofado, a tarefa da Vasalisa. Opa, peraí, que isso aqui me passou atravessado. Será que... Qual a intenção dessa taróloga? Quem é que está traduzindo? É uma amiga minha? É uma pessoa com quem eu me relaciono? Ela tem uma outra motivação, além de ser um canal, né? Então, isso aí tem que ser considerado sempre como uma das éticas de comunicação e tradução das cartas. Um outro ponto de vista, né, é que, tipo, beleza, isso me ocorreu. O que isso tem a dizer sobre mim? Por que, né, vamos pensar na lógica da sincronicidade. Por que eu tenho que ouvir isso nesse momento? O que isso me diz? Qual é o que isso simboliza? Qual é a comunicação desse evento, né? Quando aconteceu comigo, foi me trazer essa clareza. Foi identificar que eu estava passando por uma violência, que eu estava que estava acontecendo uma coisa muito desonesta, mesmo que ela tenha comunicado coisas verdadeiras. Lembra que não é sobre a verdade. O principal papel de quem está atrás da mesa traduzindo as cartas, os símbolos, é saber comunicar. Ela tem que ser uma comunicadora, ela tem que saber ler. Se ela não souber comunicar, não importa. Você pode ser o dicionário de símbolo, querida. Não adianta. Porque você tem que saber que tem um outro ser humano ali, com uma subjetividade muito única, com um momento de vida que a gente não conhece profundamente. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de comunicar com cuidado, porque eu não sei o poder, aliás, porque eu não sei como essas palavras podem influenciar naquela existência. Quais são as decisões que aquela pessoa vai tomar depois que ela passar por uma consulta comigo. Percebe o quanto é importante e merece o reconhecimento com a devida proporção? Então, nem todo mundo sai da consulta de tarô e esquece. Nem todo mundo sai da consulta de tarô e fala, foda-se o que ela falou. Não, né? Tipo, ai, não ligo. E lembrei depois da hora que aconteceu. Não, muita gente vai ficar obcecado pelo que a gente falou, vai ficar esperando aquilo que a gente falou, vai tomar decisões a partir do que a gente falou. Então tem um peso enorme, é um lugar de muita responsabilidade. Então, quais são as éticas das pessoas que você escolhe para fazer a tradução para você? E quando você lida com o seu próprio oráculo, com o seu próprio tarô, o grande lance é você não entrar num movimento compulsivo de tentar controlar o desconhecido. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu reforço isso aqui, porque isso não tem a ver com a lógica do confiar no planejamento da alma, não tem a ver com a lógica de se abrir para o desconhecido. Se eu quero desvendar o tempo todo tudo, eu tô... na verdade, é uma sombra do ego, né?
O ego quer ter quer se apegar numa resposta fixa. O ego, ele quer ter o desfecho que ele quer e ele quer saber. Por quê? Porque ele acha que ele vai controlar.